Dia de Inter e noite de Copa do Brasil. Quero falar bastante aqui neste conteúdo sobre o duelo do Colorado contra o Maracanã, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Quero trazer também, gente, alguns bastidores envolvendo Alan Patrick e a busca de dois clubes norte-americanos pelo camisa 10 Colorado. Será que tem a possibilidade do Inter perder o Alan Patrick? E, obviamente, né, a gente tratar tudo sobre o departamento médico, afinal, temos algumas atualizações importantes. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Esse conteúdo com o apoio da Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde tu fica em dia com teu carro, moto ou caminhão. Paga licenciamento, IPVA, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. E não esquece, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto no parcelamento. Então baixa o aplicativo que está disponível aqui na descrição do vídeo e a gente vai falar do Colorado agora. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tô aqui no aeroporto Salgado Filho e a notícia não é das melhores, né? Afinal, tava com tudo certo para embarcar para Florianópolis, né, onde o Colorado vai encarar a equipe do Maracanã, mas graças, né, a Gol, né, e toda a sua destreza aí com os clientes, né, o voo foi cancelado, né, as opções de realocação, né, que foram me apresentadas, nenhuma, né, conseguia atingir ali, né, o que eu precisava, afinal, né, não é só a cobertura do jogo, a gente tem toda, né, a questão envolvendo o hotel, né, o off com os dirigentes, o contato com o torcedor, o conteúdo nas redes sociais, e acabou, né, que não foi possível, fora, né, todo o deboche, né, das atendentes ali que eu conversei no balcão e as possibilidades, né, também de não ter me avisado, né, no e-mail ou no SMS, né, então vim para cá mais cedo, fiz todo o deslocamento, mas enfim, paciência, não teremos a cobertura em loco hoje, né, dentro do Voz do Gigante aqui nas minhas redes sociais, como vocês já estão acostumados, né, e, bom, né, a cobertura vai ser aqui de Porto Alegre, nossa Maratona Mais 45, né, começa a partir das 5 horas da tarde, então a gente vai acabar, né, tendo esse prejuízo, mas estou aqui para falar do Internacional também, né, afinal o Inter chegou ontem, né, à tarde a Florianópolis, né, com alguns desfalques, é verdade, né, o Inter ainda não conta com o retorno do Borré, do Carboneiro e do Vitinho, se tinha uma expectativa de que eles pudessem estar com a delegação, não estão. Tá, então, talvez retornem aí contra o Sport Recife, pelo menos era o que eu tinha ouvido, né? Em especial sobre Vitinho e Borré. O Carboneiro tem uma lesão um pouquinho mais séria e pode ficar com o seu retorno previsto somente para depois da parada do Super Mundial de Clubes, ou seja, né, ali pela metade de julho, quando o Inter volta a jogar, se eu não estou enganado, contra o Vitória no estádio Beira-Rio. O grande ponto, gente, é que o Inter, né, deve ter algumas preservações para o duelo de hoje pela Copa do Brasil, visto, né, que o Inter tem uma vantagem de 1-0 construída no jogo de ida, aqui no Beira-Rio, gol do Gustavo Prado, e a gente está vendo, né, algumas zebras aí na Copa do Brasil. O Fortaleza acabou sendo eliminado para o Retrô dentro do Castelão, a gente também teve a eliminação do Grêmio para o CSA, então assim, né, por mais que seja um jogo de um time, né, como o Inter, um time gigante, contra um time de Série D, que é o Maracanã, que está encontrando dificuldades na competição nacional, vem de 2 derrotas na Série D, né, para o Parnaíba por 3-2 e para o Altos por 1-0, ocupa apenas a 6ª colocação de 8 clubes no seu grupo, né, da competição nacional. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição que paga muito, então o bicho, né, para um time como o Maracanã é muito grande. Tem também, né, toda a questão de ser um jogo eliminatório, então um gol do Maracanã pode mudar completamente o contexto do jogo, então por isso o Inter está encarando com seriedade, mas também existe a possibilidade, né, de algumas preservações, como por exemplo o Bernabei, que pode começar no banco, Alan Patrick também pode começar no banco, e a possibilidade da mudança, né, do esquema tático, com a saída dos 3 volantes e a entrada de um jogador de meio campo. O que eu estou apostando, tá, no time do Internacional para hoje? O Antony, que era uma dúvida, viajou. Então acho que se de fato, né, ele tivesse um problema na coluna que o impedisse, na coluna, na costela, que impedisse ele de jogar, ele não teria viajado. Então acho que é algo que é suportável para ele no momento. Então eu estou apostando que ele começa o jogo. O Bryan Aguirre na direita, Vitão, Vitor Gabriel e aqui o Ramon, né, como uma possibilidade, né, no lado esquerdo. Fernando viajou, foi preservado contra o Mirassol, então acredito que comece a partida. Ao lado dele aqui uma dúvida, né, entre Bruno Henrique e diria que o Diego Rosa também tem uma possibilidade de começar esse jogo. Oscar Romero, Bruno Tabata
E aqui outra dúvida, né? Se o Wesley começa, é um jogador que está bastante desgastado, então de repente, né, poderia ser Bruno Tabata e Gustavo Prado mais o Oscar Romero, com o Ricardo Matias no comando do ataque. Pelo menos é a projeção que eu estou fazendo aí para este duelo tão importante. Começa às 7 da noite lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Quero falar também, gente, sobre Alan Patrick. Afinal, né, o meia do Internacional, o capitão, né, principal jogador, tem uma possibilidade, né, de deixar o clube na metade do ano, porque o staff do jogador confirma que há uma procura de 2 times, ou seja, duas procuras de 2 times do futebol norte-americano, o Chicago Fire e o Dallas, FC Dallas, né, todos dos Estados Unidos. Obviamente, né, a gente sabe que o Alan Patrick já tem 34 anos, ele não tem um mercado tão amplo assim, né, mas é um mercado atrativo, né, um mercado que paga bastante para o jogador, né, a possibilidade de uma qualidade de vida melhor. E a gente já ouviu também da boca do Alan Patrick, né, numa entrevista recente para o Rafael Sobes, no 4D TV, de que ele tem o desejo de permanecer no Internacional. É bom a gente destacar uma coisa, o Alan Patrick tem contrato com o Inter até o final de 2026. Então, para que ele deixe o Internacional, também teria que acontecer uma proposta financeiramente boa para o clube. E vamos lá, né? Qualquer proposta, né, que chegar pelo Alan Patrick não vai ser suficientemente boa, afinal, dificilmente o Inter conseguiria um valor a ponto de ir ao mercado contratar um substituto. É bem improvável que isso aconteça. Então, o Inter também tem interesse na renovação do Alan Patrick. O Inter também, né, tem no contrato hoje do Camisa 10 uma cláusula de renovação automática, que deve bater, né? Afinal, ele joga praticamente todos os jogos, é um jogador fundamental hoje para nós. E aquela coisa, né? O que o Alan Patrick quer? Não estou dizendo que ele está forçando propostas, né? Mas a partir dessas propostas que estão chegando e, obviamente, do desempenho dele aqui no Internacional, ele gostaria de permanecer no clube sendo valorizado. Não só a partir, né, de uma renovação automática, mas que o clube, né, sente com ele e ofereça, né, um aumento salarial, né, uma condição também de permanecer aqui no Inter, né, com o status que ele tem hoje. Então eu não acredito na saída do Alan Patrick, mas de fato a gente tem que trazer aqui 2 clubes estão interessados, o Chicago Fire e também o FC Dallas dos Estados Unidos. Então é algo que está acontecendo, né? Mas como eu disse, acredito, né, que pelo desejo do Alan de ficar e pelo desejo do Inter de que ele fique, acho que é uma questão de ajuste pontual para que ele permaneça aqui em Porto Alegre por muito tempo, né? Ele que chegou lá em 2022, oriundo do Shakhtar Donetsk e, bom, não foi o Rei da América em 2023 por um pequeno detalhe e vem sendo, né, uma peça fundamental, inclusive é o artilheiro do Inter perdão, na temporada de 2025, já com 10 gols marcados. Este conteúdo, gente, teve o apoio da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também, obviamente, né? Muitos classificados já na Copa do Brasil, Flamengo, né, o Atlético Mineiro classificado, o Fluminense, o CSA, o Atlético Paranaense, e hoje, né, que se completam todos os duelos aí da Copa do Brasil, tem jogo do Inter, tem outros jogos também disponíveis aí no site da KTO. Então, vai lá, te registra, dá aquela brincada. E, de novo, né, eu peço desculpas para vocês, né, afinal, a gente não vai estar, né, em Santa Catarina em virtude do cancelamento do voo da Gol, né? O que eu lamento, né, de novo, é justamente, né, o descaso da companhia aérea com os seus clientes. Tá certo, turma? Então, se chegou até o final, dá aquele like, te inscreve no canal, porque a gente vai seguir, obviamente, sempre atualizando vocês com tudo sobre o Colorado, tá bom? Aquele abraço. Fui!